Vamos juntos, então? Eu vou mostrar aqui um pouquinho, rapidamente eu passo pelo meu currículo, mas é muito breve, porque a ideia aqui não é falar de mim, e sim falar de algo que, que são coisas muito relevantes para a empresa hoje na concepção de ideias, concepção de produtos, tanto novos quanto melhorias daquilo que nós já temos dentro de casa. É um ampliar a nossa mente e saber que várias ferramentas de mercado, de design thinking, de design sprint, que misturaram o thinking com o sprint do Scrum, mas aí, né, agruparam outro tipo de ferramentas administrativas, de marketing e tudo mais, e juntaram tudo isso e ganhou corpo como Lean Inception, ou Inception, que é fazer algo mais enxuto, em formas diferentes. Então, quando esse Inception ele apareceu por aí, apareciam por 3 semanas acontecendo, mas não dava. Então, eles conduziram isso a um ponto de chegar e entregar isso em uma semana. Eu, particularmente, agora, recentemente, conduzindo junto com o meu time da Sunset, 6 times de uma única vez. Eu falei que foi uma façanha que a gente conseguiu fazer, mas deu bom, ainda bem, graças a Deus. Nós conduzimos 6 times na Inception em 2 dias. Geralmente eram 5 dias, né? Então, dependendo do tema, dependendo do time, dependendo de uma série de fatores, o que a gente consegue fazer com essas ferramentas. E nada mais são do que aquilo que eu já comentei aqui com vocês, né? São ferramentas agrupadas. E aí teve esse nome por se tratar de um processo um pouco mais enxuto, que é essa ideia, né? A ideia que a gente traz no ágil é justamente você ser enxuto, tá? Trazer isso daí para a empresa, trazer resultados esperados, porque não existem resultados bons ou fracassados, existem resultados esperados ou não daquilo que nós estávamos planejando, enfim. E é isso aí, beleza? Posso compartilhar aqui? Sim, por favor, amor. Lá vamos nós então. Deixa eu. Peraí, que aí o Zoom dá uma travadinha quando você pensa em. Cadê? Aí, então estamos aqui. Estão todos vendo a tela? Tudo bem? Ok? Podemos? Ó, só para poder mostrar então um pouquinho aqui, né? Eu sou a Adriane Colossetti, CEO da Sunset, e onde a gente leva tipo de palestras, workshops, treinamentos e também a implantação e acompanhamento dos times, tanto no ágil quanto no lean, misturando isso tudo, até mesmo com algumas coisas do tradicional, porque nada se perde, tudo é conhecimento e todo conhecimento aplicado em busca de melhoria contínua é sempre muito bem-vindo. Então, trazer essa consciência já para vocês, né? Não é porque deu um boom no ágil, um boom em tudo isso daí que a gente está passando, que a gente perde tudo aquilo que nós já adquirimos de conhecimento. Muito pelo contrário, isso tudo veio somar, tá? Então, estou mestre em inteligência artificial pela FEI, tenho 2 graduações aí de base, ciência da computação e engenharia da computação. Trabalhei muito tempo aí como coordenadora de cursos de graduação em MBA, um MBA que eu que criei na ocasião. E hoje estou como professora do MBA e graduação da FIAP, não sei se vocês conhecem, e da FEI também, que é a minha casa ali onde eu fiz o meu mestrado. Certificada PMP, sim, amo de paixão, amo, uso, pouca coisa, só que eu uso. Como eu falei aqui agora, nenhum conhecimento é desperdiçado, tá? Então, as certificações da linha do Ágil também, na linha do Scrum.org, PSM, PSPO, SPS, aí na parte de Kanban também, os KMP 1 e o 2, Master em Coaching, Master em PNL, o que me vai aí muito para a linha comportamental das empresas, dos times, para a gente conseguir ter uma condução, uma manobra melhor para todos. Eu uso muito dessas ferramentas.
e facilitadora, Management 3.0. Enfim, acabou. Agora a gente passa aí por algumas partes, né? Então a gente sempre tem uma coisa que a gente fala que é o seguinte: qual é o problema que você quer resolver? Porque de repente a gente vai diretamente para a ideação e a gente começa a ter várias ideias porque a gente se agarra a algum tipo de tecnologia, mas não necessariamente aquela tecnologia vai fazer com que você resolva algum tipo de problema. Então a gente precisa estar sempre antenado e os POs, principalmente, né, os nossos Product Owners, principalmente muito antenados no mercado, sabendo quem é o seu público, para quem você está construindo algo. Qual tipo de problema que esse teu público-alvo, teu cliente-alvo tem? E aí você começa, tá? Então, algumas ideias aí, o que a gente trouxe para cá é nessa linha do Inception, do que nós praticamos na Sunset, tá? Que é exatamente isso, dependendo da ocasião, dependendo do time que nós atuamos, a gente entende aquela necessidade e se tem algo novo que a gente tem que criar, a gente busca os problemas para poder ser resolvido. Se tem algo que a gente já sabe os problemas que estão sendo resolvidos com uma solução X, a gente vai buscar uma ideação de melhorias. Então tem muitas práticas de design thinking aqui também para vocês, tá? Então olha só, primeira coisa que a gente começa a olhar, eu queria até brincar um pouquinho com vocês, dando tempo, obviamente, eu vou fazer um overview disso tudo, e eu quero ver se pelo menos uma ferramenta a gente consegue aplicar para vocês experimentarem o como é entender esse processo como todo, como é pensar no seu cliente, como é aplicar um elevator pitch de Moore, que foi criado em 2001, e essa ferramenta nos ajuda muito porque dá uma clareza e ela apareceu no mercado para poder exatamente ter uma condição de você vender o seu produto no elevador. Então você tinha que fazer um pitch de elevador para vender o seu produto. Então a gente usa essa ferramenta para poder criar uma visão daquele produto que você está. Eu, quando fui programadora, sim, porque eu programei em COBOL e depois eu virei a chavinha e fui para Java. Então, assim, de uma coisa totalmente estruturada, de repente eu dei um choque no meu tico e teco e eu tive que ir para orientação a objetos. E quando eu cheguei lá, assim, nessa linha de programação, eu não me conformava. Eu falava assim, tá, mas tudo bem, por que eu tenho que fazer esse botão? Por que eu tenho que fazer essa conexão com a impressora? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu sempre tive essa sede do porquê. Eu tinha que entender o porquê que me era demandado aquilo. E essa Elevator Pitch é muito legal porque deixa não só os Product Owner com a clareza da onde eles estão querendo conduzir, como o próprio time também tem essa clareza. Para onde? Para quem? Então, é isso daqui, essa primeira ferramenta que eu gostaria de apresentar a vocês, que é o Elevator Pitch. Então, para quem nós estamos fazendo algo? Que estão insatisfeitos, e eu sempre faço uma abordagem diferente um pouco aqui, que é assim, não, nem sempre o teu cliente está insatisfeito, tá? Às vezes ele só tem uma necessidade, então eu mudo aqui. Então, que estão insatisfeitos com ou que tem uma necessidade de, e então a gente fala um pouco do nosso produto. Deixa eu colocar aqui meu apontador. Nosso produto, aí dá um nome para ele, X alguma coisa, falo do que é essa proposta do meu produto, e aí eu vou colocando mais, que fornece o quê? Né, que tem uma capacidade, olha lá, de executar X coisa, de te dar tais funcionalidades, de executar Y coisa. Ao contrário do que a gente tem hoje no mercado, ao contrário do que a gente tem hoje dentro de casa. Então, o nosso produto, e aí a gente pega e fala qual é o valor que eu estou querendo dar para isso. Ou seja, qual é o diferencial que vocês estão pensando no produto para poder colocar isso no mercado. Ok? Até aqui?
Que lindinho. Ah, obrigada, amores. Ó, perfeito. Até aqui, ok? Sim, sim? Ok. Beleza. Ó, seguindo então aqui um exemplo dele aplicado, tá? Para usuários que precisam transportar pequenas cargas entre locais em um raio de ação de até 300 quilômetros, que estão insatisfeitos com a falta de zelo com a carga e a falta de pontualidade na entrega das cargas. O nosso produto e-Carretos é um aplicativo para encontrar motoristas que fazem pequenos carretos de carga em um carro fechado, que fornece um cadastro prévio de motoristas habilitados, ao contrário dos serviços oferecidos pelos sites de transportadoras. Então, o nosso produto, ele permite que apenas os motoristas já avaliados ou pré-avaliados por usuários com nota maior ou igual a 4, sendo que o máximo é 5, opa, aqui seria 5, né? Sejam listados para o contato preliminar. Ou seja, só da gente dar uma olhada nisso daqui, a gente já começa a entender um pouco mais desse produto deles, ok? E quando a gente olha esse produto, esse algo mais, a gente começa a pensar, cara, ok, mas agora vamos lá. O que mais a gente precisa entender? O que mais a gente precisa descobrir no nosso produto? E aí vem o que a gente chama aí, né, nos projetos tradicionais, a gente fala das restrições dos projetos. Aqui a gente pega uma ferramenta do Caroli que fala o que o produto é, o que o produto não é, o que ele faz e o que ele não vai fazer. Por que que a gente faz isso? Para descobrir as premissas desse produto, para descobrir as restrições desse produto. E é tão simples quanto você vir aqui e colocar um monte de post-its, um monte de frases ali, e junto com o Kendry, junto com o time. Tá? Eu sempre gosto de rodar a Inception, não só entre o Product Owner e o Scrum Master ou os stakeholders. Não, nós temos muita riqueza no time todo. Então, eu trago para dentro das Inceptions, quando possível, que tem lugar que não é possível, porque os developers só vão vir depois de X tempo, porque já conta horas e etc. Mas se eu posso sempre trazer nessas Inceptions os developers também, ou seja, os desenvolvedores, e não precisa ser necessariamente de tecnologia da informação, pode ser qualquer área, você traz ali para dentro de casa e você consegue ampliar mais o conhecimento. Por quê? Porque, de repente, eu não estou muito mais na linha de frente. Eu até faço um parênteses aqui. Quando fui coordenadora ao longo dos 10 anos da minha vida, eu nunca deixei de lecionar em uma sala de aula, porque eu não queria me distanciar do front. Eu queria entender as dores dos alunos numa faculdade de perto, para eu conseguir ter condição de direcionar, de guiar o meu time de professores e o curso em prol daquelas dores, daquilo que eu vivia também. E aqui é a mesma coisa, por isso que eu sempre gosto de trazer os developers juntos, tá? Nesse lance da Inception. Então fica a dica aí para os Product Owners, se vocês tiverem a condição de manter aí, pelo menos, né, quando vocês forem rodar alguma coisa e manter esses times juntos nesse período, vale muito a pena, tá? É muito enriquecedor. Então, só seguindo aqui mais um pouquinho, porque é um overview de todas as ferramentas, vamos ver se eu consigo aí em uma horinha para uma hora a gente conseguir passar um pouco de mão na massa para vocês, tá legal? Que é o Canvas, não sei se vocês conhecem, mas o Business Model Canvas, e que é antigo para chuchu, é lá na administração, só que isso dá uma bela fotografia. Eu já tenho uma fotografia que ela está muito macro, agora eu começo a pegar e querer aprofundar um pouquinho mais. Então, eu, Adriane, junto com o time da Sunset,
A gente sempre coloca essa ferramenta como um modo de ampliar ainda mais o conhecimento daquele time. Por quê? Porque a gente precisa entender primeiro de tudo, e olha só que incrível, a gente, para preencher essa ferramenta, a gente começa aqui, ó, da direita para a esquerda, tá? Então, ó, primeira coisa aqui, deixa eu pegar minha canetinha, eu gosto dessa aqui, ó. Primeira coisa que a gente preenche, ó, nosso cliente. Tá, então a gente já descobriu o público-alvo. Mas e meu cliente-alvo? Será que eu sei? E é praticamente isso daqui, né? Ó, deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. Começo meus desenhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá aqui. Ó, tá aqui o meu público-alvo. E quando eu começo a pensar no meu cliente-alvo, ele é um pedacinho desse público todo. Porque eu não vou pegar todo o público, não dá. Então eu pego esse pedacinho aqui, ó, e destaco aqui pro Canvas, tá? Aí, uma vez que eu fiz isso, que eu consegui ver direitinho para quem é que nós estamos fazendo, eu falei, então, esse cliente, com todas as dores deles e tudo mais, que é uma outra ferramenta que a gente aplica também, e dependendo a situação, a gente aplica ou ela antes ou ela depois. Depende do time, tá? A gente consegue entender um pouquinho mais, a gente vem para cá e fala, ok, mas então, o que de valor, o que de presente você quer entregar para esse teu cliente? E aí você pega e fala, tá, legal, bacana. E por como a gente vai conseguir chegar até ele? Por meio de quê? E a gente pode colocar todos os canais de entrega do nosso produto para ele. Então, como que nós vamos nos relacionar com o nosso cliente? Por chat, pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail. Ou seja, é muito importante a gente ter todo esse sisteminha aqui, ó, montadinho. E aí a gente começa a pensar, tá, legal, então para entregar essa proposta de valor aqui para esse meu cliente, quais são as fontes de receitas? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? E aí eu coloco uma estrutura de receita aqui, eu não preciso colocar valor agora, tá? Porque tem toda uma precificação, tem todo um trabalho para fazer para a gente colocar, mas tem uma estrutura. Ah, eu pretendo ganhar por assinatura. Pretendo ganhar por. Eu vou ter liberar um freemium e depois vai ter um premium. É, eu pretendo vender a licença uma vez por ano paga, sabe? Eu não sei, enfim, qual é a estrutura de receita. E uma vez que vocês têm já todo esse negócio aqui, ó, a fotografia ficando mais ampliada. Aí a gente vem para cá, ó. Tá, mas para funcionar tudo isso daqui, quais são os recursos-chave que eu preciso? Link de internet, máquinas, softwares, etc. Pessoas, tá? Profissionais específicos e tal. E para isso daqui, quais são as atividades-chave que eu preciso para poder fazer esse cara aqui acontecer? E com quem eu posso contar? Quem são meus parceiros, meus fornecedores, pessoas que estão junto comigo, pagando ou não, tá? Porque não necessariamente você precisa desses parceiros que você não precisa pagar. Não, você tem os caras também que são seus parceiros de negócio e são seus fornecedores. E para isso tudo acontecer, quais são a estrutura de custos? O custo com funcionários, custo com os fornecedores, custos com link de internet, custo para manter o negócio no cloud, enfim, tudo isso daqui. Ou seja, eu amplio um pouco mais todo o meu conhecimento. Eu vou ampliando a minha mente para conhecer um pouco mais do negócio onde eu estou inserido, do produto que eu estou querendo fazer. Isso serve para tudo, tá? Para tudo. Dá para fazer dentro de uma empresa, aplicar essa ferramenta. Aí, ó, isso aqui é tudo que eu já contei, né, para vocês, mas aí depois a gente sobe esse material para vocês terem. E aí a gente chega em mapa de empatia. Esse mapa de empatia é praticamente para você. Eu sempre falo, né? Empatia, o povo ensina o povo errado. Fala que empatia é a arte de você estar no lugar do outro. Só que isso é impossível. Impossível estar no lugar do outro. Você pode, no máximo, estar no mesmo ponto de vista do outro. Se colocar no mesmo ponto de vista, tanto é que tem até aquela chargezinha
né, que faz lá o... eu vejo, eu tenho um cara aqui e ele está enxergando como 6. E tem um outro cara aqui que está enxergando que isso daqui é um 9. Enfim, quando você olha, que você olhar para cá, você vai enxergar como 9 também. Se esse cara vier para cá, ele também vai enxergar como 6. Então, ou seja, é a forma de você olhar. Então, o mapa de empatia é você se deslocar da sua zona de conforto, do seu estado quo, do status quo, que a gente chama, e se colocar do outro lado e olhar com o perfil do seu persona, do seu cliente-alvo. E aí você pega daquele cliente-alvo que nós tínhamos aqui, né? Ó, público-alvo, esse aqui é o público-alvo. Aqui a gente tem o cliente-alvo. E aqui a gente vai ter dentro do cliente-alvo os personas. Então, a gente vai destacar alguns personas para a gente conseguir trabalhar estrategicamente no que precisa. E aí a gente vai se colocar no ponto de vista do Joãozinho, da Mariazinha, de Joana e etc. Então, como que é o mapa de empatia, Dri? Tá aqui. Então, a gente tem aqui o João, de 40 anos, que tem 2 filhos, que é casado e lá. Beleza. Agora, olhando do ponto de vista de João, deixa eu apagar aqui. Olhando do ponto de vista do João, que está aqui, o que que ele vê? Né? O que que influencia ele? Não gosto de usar, deixa eu pegar outro, a anotação aqui que eu acho melhor. Pronto. O que que ele vê? Né? O que que efetivamente João consegue ver no ambiente onde ele está inserido? Ver ali o que os amigos estão fazendo. E aí a gente vai colocando, ele vê que o mercado está crescendo de novo, ele vê que as empresas estão tomando fôlego de novo, ele vê e assim vai. E o que que ele fala e faz, né, em público que a gente consegue notar? Aquilo que ele de fato está mostrando no comportamento dele. Ele fala que vai procurar emprego novo, ele faz currículo e manda para todos os sites, etc. E o que que ele escuta efetivamente? Ele escuta, imagina, João, você está perdendo seu tempo, e tralalá, enfim. E aqui o que que ele pensa e o que que ele sente, quais são as preocupações dele, o que que ele está sentindo. E eu começo a entender um pouco mais do universo do João, porque quanto mais específico a gente conseguir ser, mais a gente consegue ser assertivo no nosso produto. E a gente sempre tem um número, né? Não sei se vocês já leram o livro do Sprint, lá do Google, e ele fala, né? No momento que a gente vai testar o protótipo, a gente chama 5 pessoas convidadas, 5 personas. Porque ele fala que dessas 5 personas, olha que incrível, equivalem a 85% do que o mercado pensa. Então, opa, eu já saio na frente em 85% se eu conseguir mapear os meus personas de uma forma muito realista e eu mirar nas principais funcionalidades que farão com que todos eles ali, de alguma forma, possam se agradar daquilo que eu estou oferecendo. Então, vai vendo que o negócio é filosófico, né? E aí a gente vem para cá. Então, tá, entendemos um pouco de João? Quais são as dores dele? Né? Quais são os medos? O que que frustra ele? O que que ele vê? O que que são os obstáculos da vida dele? E quais são os desejos, as necessidades dele? O que que João gostaria que acontecesse? O que que João gostaria que tivesse? Tá? E aí a gente vai estudando, a gente vai olhando um pouco mais. Então vejam que interessante. A gente saiu de um universo
onde nós tínhamos assim, né, ó, público-alvo, miramos o cliente-alvo, e agora dentro do cliente-alvo eu consigo enxergar um pouco mais quem é realmente o meu cliente. E isso me dá total condição de trabalhar na era do cliente, que é o que eu chamo, né? Porque se a gente parar para pensar, quando você vê design thinking, o cliente está ao centro disso tudo. Se você vê design sprint, o cliente está no centro disso tudo. Se você trabalhar o ágil, o cliente está no meio disso tudo. Se você trabalhar o lean, a gente tem o cliente também hoje, porque como ele traz um pensamento enxuto e que isso daqui é igual, enfim, tudo esse cara aqui tem o cliente no centro. Então, se você trouxer o Inception, qualquer tipo de ferramentas dessa, por exemplo, essa daqui é uma ferramenta de marketing. E é isso daí que a gente acaba usando no Inception. Por quê? Para a gente conseguir entender as dores de quem realmente vai comprar o nosso produto. E aí a gente sai do achismo. A gente começa a sair daquilo que eu chamo de capricho dos deuses e faz efetivamente acontecer aquilo que deveria acontecer. Se eu pivotei o meu produto e o meu produto não está tendo respostas esperadas, por mais que a gente tenha feito esse trabalho, tudo bonitinho, mas eu pivotei em um curto espaço de tempo e eu tive resposta, eu tive feedback do meu público, do meu cliente-alvo, eu vou ouvir, eu vou tentar melhorar em cima daquilo e eu vou seguir em frente, vou fazer mais e mais tudo aquilo que é necessário para que eu possa manter o meu cliente satisfeito, manter dinheiro dentro do caixa, dinheiro na empresa, porque é disso que a empresa vive. Então, quanto mais eu conhecer daqui, melhor, mais assertivo eu consigo ser. E aí a gente começa, né? Ter outro tipo de modelo. Esse daqui, ele é também um proposto aqui. Aqui é do marketing. Esse daqui foi um proposto por Carole, onde ele coloca um nome e um desenho, né, do persona, do João, monta o perfil de João, fala do comportamento e fala das necessidades. Ultimamente, a gente anda utilizando isso daqui juntos, tá? Este cara com este cara aqui. Pois se der tempo, eu mostro aqui um exemplo para vocês. A gente usa os dois, aqui para montar todo um perfil e aqui para a gente desvendar um pouco mais o perfil, ou seja, deixa a gente mais específico ainda, ok? Deixa eu ver se tem, gente, se tiver alguma coisa aqui no chat agora, que eu tô vendo que tá pipocando alguma coisa aqui. Ah, obrigada. Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, vão me falando, tá? Pode liberar o som aí, o microfone. Bom, Adri, eu queria fazer um comentário que eu não sei se eu acho que tem relação com o que você está apresentando. Eu atuei numa empresa que trabalhava na Secretaria de Educação e o sistema, ele tinha uma regra que colocava todos os professores em escolas próximas, né, da sua residência. E foi percebido depois da publicação do sistema, que os professores que tinham deficiência visual, eles tinham uma maior falta, tinham mais faltas, né? Eles não iam para as escolas. Aí foi descoberto depois de fazer entrevista, de procurar entender o porquê que os professores faltavam, porque alguns professores tinham, em alguns determinados dias, feira, para ir para a escola, né? Então, assim, tinha feira no meio do caminho. Então, quando chovia, quando acontecia alguma coisa e era dia de feira, eles não iam, porque tinham dificuldade para atravessar a feira. Então, quando foi descoberto isso, foi colocado uma liberação dessa regra e foi colocada uma opção para poder detalhar se existia algum obstáculo para que ele pudesse se locomover, para que ele pudesse estar lá naquele local. Então, às vezes, era melhor colocar esse professor alocado em uma escola mais distante, porém que não tinha bloqueio,
Então, assim, fazendo esse entendimento da dor, né, foi retirada uma regra e aumentou o índice de presença desses professores nas salas de aula. Dani, sensacional o case. Nossa, muito obrigada por compartilhar conosco. É só o entendimento das dores. E é um barato, né? Que a gente às vezes vê em muitas empresas que não é nem por maldade nem nada, às vezes é por, sabe, já tá tão acostumados a agir daquela forma que tá tudo bem. Mas o legal é que eles abriram o campo para poder estudar, né? Opa, peraí, calma, por que isso acontece? Que lindo! Muito legal, Dan. Obrigada, viu? Sensacional, muito bom. E é isso, né? E a gente estudando essas necessidades reais, as dores reais desses nossos clientes, alvos, nossos personas, como a gente chama aqui, a gente consegue ser mais assertivo. A gente consegue, de fato, estar mais conectados ao nosso cliente. E isso daí traz um ganho para a empresa gigantesco, porque a gente tenta, de alguma forma, fidelizar. E eu não sei se vocês leram, ou, sei lá, já viram o livro Comece pelo Porquê? Já não? Sim, sim, não? Pode me mandando pelo chat aqui, tá? Só para eu entender, porque é do Simon Sinek. Eu tô lendo pela segunda vez, para vocês terem uma ideia. Cadê? Deixa eu ler aqui. Já ouvi falar, famoso, erro. E tem até ele também apresentou no TED essa ideia dele, que é assim, cara, por que algumas empresas viram ícones? Por que algumas empresas elas se destacam das demais? E aí eles foram vendo, né? E ele começou a fazer um estudo grande, a um ponto dele conseguir identificar que todas essas empresas que de alguma forma virava um ícone, que os clientes faziam filas para poder comprar o produto, ou de alguma forma tem até o status em comprar o produto e tal, por conta de um porquê. Eles não vendem apenas produto, eles vendem atrelado a um propósito. Então, quando a gente começa a olhar esse propósito, a gente começa a aprofundar um pouquinho mais no estudo, um pouquinho mais na leitura, a gente vai se deparar que, de novo, as pessoas têm algo maior para poder passar para aquele cliente-alvo. Então, acho que é isso daí que fica para a gente poder pensar bastante em cima dessas ferramentas aqui, né? Ah, Thaís, que linda, tá lendo no momento, que show! Que bom, que legal. Espero que você esteja gostando. Que ele conta vários casezinhos, né? Mas eu falo que ali, né, no cerne do negócio, quando você olha e você entende a filosofia, né? Ai, que legal, que feliz. Eu também, você viu que eu sou suspeita, né? Lendo mais uma vez, que eu adoro. É esse e o outro livro, que chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fica a dica, tá? Eu amo de paixão, do Dale Carnegie. É muito legal. Então, assim, são livros, né, que, cara, são ícones e que despertam demais o nosso pensamento. E aqui tem um deles aplicado, né, ó, 4 modelinhos, aqui é de Paulo Caroli, onde a gente tem aí, né, deixa eu trazer um pouco mais próximo de vocês aqui, tentar entender a letra. Opa, não é isso que eu quero a lupa. Ó, vamos trazer a Luli. Luli Blonde. Ela tem 25 anos, ela é uma assistente comercial, ela é solteira, ela é baladeira, é o perfil dela. O comportamento dela, ela é comunicativa, ela é prestativa, ela é esperta, ela é comprometida, ela é tecnológica. Tá, e a necessidade, né, ou as necessidades dela? Ah, ela quer ter uma boa interação com as áreas, ela quer passar as informações rápidas e precisas quando solicitadas, ela quer entender com maior clareza as barreiras existentes nas operações, enfim. E aí vocês vão, né, ó, navegando em cima disso daqui, a um ponto de entender mais e mais esses carinhas aqui, os seus personas.
E isso faz com que você amplie cada vez mais isso, de entender de fato a dor de quem você tem que entender. Tá? Não é assim, por que que você está fazendo isso? Porque a Adriane pediu para fazer isso. Não, não é. É porque o mercado está pedindo X coisa. Tá? Então não é o capricho dos deuses, tem um porquê por trás de tudo aquilo que a gente faz na empresa. E aí a gente, junto com isso, começa a pensar numa jornada desse cliente. E aí você tem duas formas que a gente atua aplicando a jornada. A jornada de como a pessoa, de fato, ela acorda, toma seu café da manhã, faz as suas rotinas, em algum momento ela esbarra com o seu produto, e aí eu consigo entender um pouco em que momento que eu entro na vida dela com o produto. E um outro momento, quando eu já tenho um produto um pouco melhor elaborado, aí eu posso aplicar a jornada do cliente de novo e falar, ok, mas qual é a jornada dele dentro do meu site? Qual é a jornada dele para comprar um produto meu? Qual é a jornada para fazer X coisa dentro do produto? Aí você pode ser muito mais específico, ok? Então aqui um exemplo, né, de como que a gente faz aí no dia a dia e tudo mais. O que esse persona teu ele quer alcançar? Como que ele começa o dia? O que ele faz antes disso e depois disso, etc. Que fica nisso daqui, ó. Aqui a jornada. 1. Ele acorda atrasado para o trabalho. 2. Come uma barra de cereal no metrô. Chega no trabalho às 9h30. Vai para a academia na hora do almoço. Durante uma reunião recebe a notificação do Easy Bola. Isso aqui é um exemplo de Paulo Caroli, tá? Verifica as informações da pelada, verifica a classificação da quadra, confirma a sua presença na pelada, sai da reunião para outra. Assim que 14 recebe a confirmação da pelada. Aqui, ó, você começa a perceber o seguinte, que o produto que eles estavam fazendo, né, que é o Easy Bola, tirando isso daqui, né, obviamente, ó, o restante são tudo funcionalidades que pode ser inserida como features para o produto Easy Bola. Então, você começa a ver que se eu faço uma jornada do meu cliente, do dia dele, eu consigo verificar se em algum momento ele vai topar com o meu produto. Em algum momento ele vai permanecer conectado ao meu produto. Em algum momento ele vai ter uma necessidade do meu produto. Tá? Que a ideia é que tenha, a ideia é que ele use, a ideia é que ele possa usufruir disso como a gente usufrui de e-mails, como a gente usufrui de um WhatsApp, como a gente usufrui de redes sociais. Tá? Então, a gente parte para construir as features, que acabei de contar. Então, olha só que bacana. Algumas que eles descobriram por conta disso tudo. A consulta da pelada com geolocalização, sem a geolocalização, a classificação das quadras, ó, ranquear um jogador. Falo isso porque em algum momento vocês veem aqui que eles vão ver a classificação da quadra, ó. Tá? Vai ver informações de pelada, vai receber notificação. Então, vocês vão ver que aqui começa, né? O detalhamento da pelada, ranqueamento dos jogadores, detalhamento dessa pelada, cadastro do peladeiro, da própria pelada, convidar amigos, fazer um filtro detalhado, um módulo de notificação, a confirmação da presença. Então, você começa a verificar que nisso tudo você tem um encontro com o que o cara fez aqui, né? Ó. Em algum momento da jornada dele, ele tem contato com o meu produto. Ok? Então, você começa a pensar, mas Dri, só aí não, mas aí nada, você vai descobrindo mais e mais. Você vai vendo que a ideia é essa. E detalhe, como a gente trabalha muito com ágil, e eu sempre falo, não existe uma bala de prata, existe o que você conseguir trabalhar bem trabalhado em termos de escopo. E aí a gente bate de novo. Velho pedido que a gente já tem desde a engenharia de software, que é a elicitação de requisitos bem feita. E como a gente não consegue ir construindo, né, o mundo, planejando, que eu sempre falo, planeja, 3 meses planejando, primeira semana que você vai pôr em ação, já passei por isso, tá, gente? Já gerenciei projetos assim, tradicional, somente tradicional, primeira semana já tem change, já tem mudança. Então, aqui a ideia é que a gente possa enxergar o máximo possível naquele momento,
mas não precisa ser todo o produto. Ele tem que ter o pedaço suficiente para dar start às nossas sprints, para começar a pôr a mão na massa e elaborar algumas coisas que a gente precisa para poder pivotar, que essa é a ideia. A gente põe mais cedo no mercado, entende, recebe esse feedback, melhora no próximo release, ou seja, na minha próxima versão, ponho melhorado no mercado, recebo feedback e assim sucessivamente, tá? Então, esta é a ideia. Deixa eu ver se tem alguma dúvida pro lado de cá. Qualquer coisa, solta em microfone, tá, gente? Ah, não, né? Ai, que barato, mano. Obrigada aí pelo comentário. Mas eu vou te contar, viu? Contar que não é privilégio só da DOTS, não. Porque você acaba tendo isso daí de uma rotina, porque foi como nós fomos ensinados, né? Em algum momento. Então, até agora, com esse negócio que a gente pega bastante, tanto que eu uso muito das ferramentas de coaching e de PNL nas abordagens e de inteligência emocional também, e tudo, nas abordagens dentro das empresas, que é justamente isso, porque a gente vai deparar com algumas resistências, que é aquele lance assim, mas eu sempre fiz desse jeito e agora tu vem aqui querer mudar aquilo que a gente está querendo fazer. E não é mudar, é organizar de uma outra forma e automaticamente você acaba fazendo aí transformação. Por isso que a gente fala muito de Agile Transformation e tudo mais. Mas enfim, é isso. E aí a gente vai descobrindo. Descobrir um pouquinho, a gente já começa a quebrar isso em histórias de usuários, né? É obrigatório? Não. Só que são técnicas de mercados que funcionam. A gente vai conduzindo tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, a gente faz isso daí na prática com o pessoal para poder chegar a construir o nosso backlog de produto inicial e começar o produto. Quando a gente coloca a mão na massa do produto, a gente começa a entender um pouco mais dele. E aí, a gente entendendo um pouco mais dele, pode ser que algumas dessas features não façam mais sentido, pode ser que entre outras, pode ser várias coisas acontecendo. Por isso que é legal que a gente entenda tudo isso. E uma das formas, né, da gente priorizar, a gente sempre fala no ágil que a gente tem que tomar o cuidado de trazer o máximo possível todos os produtos aí que a gente acha que tem valor para o negócio de forma altíssima, tá? Quanto mais alto para o valor do negócio, melhor. Eu não vou pelo que eu tenho menos esforço. Eu não vou pelo que é mais fácil o meu time fazer. Eu vou por aquilo que de fato faz sentido para o mercado. Um exemplo clássico, em uma das empresas, a gente fazendo a Inception, aí estava lá o PO, a Scrum Master e um monte de gente convidada e tal, para poder apoiar. Em algum momento, eu estava vendo eles ali na priorização já, e eu uso outras técnicas e tal de priorização, e aí eu escutei o PO pegar e falar assim, mas faz esse daqui, que esse daqui é mais fácil. Aí eu já, a intrometida do século, né? Aí eu falei, não! Aí, não, Dri, não! Aí ele falou, mas aqui que é mais fácil, a gente elimina logo. Eu falei, não, Anjo, não é assim. A gente tem que pôr aquilo que agrega mais valor para o teu cliente. E o seu cliente, até que eu estou entendendo neste momento, é para ele receber uma notificação avisando em que pegue, situação que está a assinatura do contrato dele, por SMS, tá melhor do que isso daí que você está falando. É isso que é mais esperado por ele. Aí a menina virou e fez assim, ó, tá vendo? Eu tô aqui, Dri, tentando falar para eles que de 10 clientes nossos, 8 pede isso. Aí eu falei, tá vendo? É só se colocar ali, ó, do outro lado de ponto de vista. Eu, como cliente de vocês, porque hoje estou lá, mas estou como fornecedora, beleza. Tá, mas se eu estivesse aqui no papel de cliente, eu adoraria saber o que pé que está a situação da assinatura do meu contrato. Se o sócio assinou, se não assinou, enfim, que era essa a discussão. Então, o que, que significa isso? Que nós precisaríamos pegar aquela feature e trazer aqui, ó, para o topo do negócio, para a gente começar a mirar naquilo. Mais fácil ou não, era aquilo que a gente tinha que, de alguma forma, tentar trazer para o início. Mas tem que fazer algumas coisas técnicas antes. Não tem problema nenhum, vamos trazer as coisas técnicas antes. A gente precisa entregar algo de valor, de fato, para o mercado,
tá? Porque senão não adianta nada. A gente monta tudo isso daqui, roda uma inception linda dentro da empresa, da organização, e na hora de vocês fazerem a priorização, prioriza pelo que é mais fácil, né? Vai, qual é o esforço? Baixo. Aí vem todos os baixos da vida, né? Enquanto aqui está muito alto, alto tá ótimo, né? Mas se não tivesse, eu queria este, ó, eu queria esses altíssimos aqui, ó. Este. Por coincidência, aqui está um esforço baixo, que ótimo, que lindo, né? Mas e se estivesse alto aqui também? Então, eu teria que medir isso daqui, tá? Porque senão, o que a gente faz? O que muitas empresas estão fazendo por aí, o famoso cascajo. O cascagem ele só existe porque a gente não consegue trabalhar efetivamente o meu Product Backlog, né? Eu pego o meu Product Backlog, ou seja, a minha lista de coisas que eu tenho que fazer, e eu priorizo da forma que eu sempre priorizei, do mais fácil para o mais difícil. Por quê? Porque aí eu elimino um montão de requisitos e depois eu deixo o mais difícil para depois. Tá, mas o que você entregou aqui de valor? Nada. Ah, tá. Por que é nada? Porque o teu cliente já consegue usar? Se já consegue usar, beleza. Então a gente está entregando um valor. Ah, não consegue. Então tá na hora da gente rever esse conceito. Então é bem nessa linha, tá? É bem nessa pegada que a gente atua. Deixa eu limpar isso aqui, porque senão eu não consigo sair da tela. Clean. Pronto, aí eu saio da tela, senão não dá. Olha lá. E depois faz aí a feature versus a jornada, né? Olha, a quantidade de coisas que bate com a jornada daquele cliente, né? Ó, durante a reunião ele recebe uma notificação, então é um módulo de notificação. Verifica as informações da pelada, então tem um detalhamento, né? Com local, hora e data. Vê a classificação da quadra, recebe, ó. Aí tem a confirmação da presença, tá aqui. Aí para cá não tem nada. Aí aqui, assim que pouco, recebe uma notificação da pelada confirmada. Ou seja, são features que, obviamente, depois a gente tem que pegar esse módulo de notificação e quebrar, né, ela em pequenos pedaços para poder facilitar a nossa vida na hora de desenvolver o produto que a gente quer desenvolver, tá bom? Até aqui, beleza? Aí, ó, eu tô seguindo para ver se dá tempo ainda de passar alguma coisa aí na prática para vocês, tá? Deixa eu ver. Sim, perfeito, Cris, obrigada. Obrigada, Evandro, Dani, valeu. Bom, então olha só. Aqui, outra forma da gente encontrar nosso MVP, porque é aí que mora o coração do ágil, né? Então tá. Então, qual é a visão que eu tenho para esse MVP? Quais são as métricas? Como que eu vou medir isso daqui? Aí eu vou mostrar um quadro que fica mais fácil. Quais são os resultados esperados que eu estou buscando com esse MVP? Quais são as funcionalidades que eu quero construir nesse MVP? Quais são os personagens para quem nós estamos construindo o MVP? Quais são as jornadas que são atendidas ou melhoradas por este MVP? E os custos, né? Qual é a estrutura de custo? Aí eu tenho, vocês percebem que a cada ferramenta que eu vou apresentando aqui, vocês percebem que tem muitas coisas que a gente já veio preenchendo, desde a visão, né, do elevator pitch, até o próprio Business Model Canvas, eles se conversam, então tem muitas dessas ferramentas que você usa os pedaços que ainda não foi visto. E isso facilita pra caramba. Então, quanto mais a gente vai aprofundando nas ferramentas, mais vai ampliando o meu pensamento em torno do produto que eu tenho que desenvolver. Ó, então, aqui um exemplo, né? Que eu vou mostrar aqui no quadrinho. Ah, pensei que estava aqui a telinha, mas não tá. Mas eu mostro por aqui, então, neste exemplo. Ó. Então, ó, qual é a visão que eu tenho? Ó? O anúncio da pelada no Android. Legal. Quais são os resultados esperados? Ah, eu quero 200 usuários em até um mês, 50 peladas em até um mês. E assim vai, ó. Como que eu vou fazer para medir isso? Como que eu vou, quais são as principais funcionalidades que eu vou precisar? E vejam, de tudo aquilo que foi elencado, apenas 3 foi pescado para poder atingir o que a gente precisa atingir. Tá, e quais são os custos que a gente vai ter? Aqui eles foram até mais além, né, com números de fato. Só uma estrutura de custo já ajuda, tá? Aqui, ó, que a gente faz também, para quem, né? Para quem que nós estamos trabalhando isso, ó?
Para o dono do time incompleto, para o jogador solitário, para o gordinho bom de bola, isso tudo feito para Android. Qual é a jornada? O gordinho caseiro, como tiver? Cansei, não consigo ler aqui a letra não. Enfim, a jornada dele, né? Tudo isso daqui. Então, a gente amplia a nossa mente cada vez mais e entende para a gente poder chegar finalmente nas escritas de histórias de usuários. Para quê? Para poder entender e mostrar para o time como um todo para quem é que nós estamos construindo aquele pedaço específico. Nós estamos construindo uma feature X para o peladeiro ou para o cara que é o que está organizando tudo, né? Ou para um usuário ou para o administrador. Não sei. Cada um tem uma vista. E aí a gente tem uma prática de mercado que chama-se investe. Eu tenho que construir histórias, mas eu tenho que construir histórias de usuários pequenas o suficiente para poder tentar fazer com que caiba dentro da sprint. Então, quanto menor, melhor. Quanto mais específica, melhor. Quanto mais independente, melhor. Quanto mais negociável, melhor. Tá? Testável, inclusive, que entregue valor, que é o que significa todas essas siglas, né? Ele tem que ser independente, ele tem que ser negociável, ele tem que entregar valor, ele tem que ser estimável, tem que ser possível de ser estimado, porque às vezes é tão grande que não dá para estimar. Ele tem que ser small, ele tem que ser pequeno e ele tem que ser possível de ser testado. Então, cada história do usuário, Dri, cada história do usuário. É trabalho pra caramba? É. Mas em compensação, deixa o backlog lindo para o time seguir o máximo possível e o melhor possível em busca da entrega de melhores resultados, de melhores valores para dentro da organização. E tá aqui, ó, tudo que eu passei, né, ó. Elas têm que ser o mais possível independente, tem que ser possível de ser negociável, tem que entregar valor, tem que ser possível de ser estimados, tem que ser pequenas e tem que ser testáveis. Opa! E aí a gente vai, então, entender um pouco do que é esse mínimo produto viável. Esse grande eu não consigo entregar em um espaço curto de tempo, esse pequeno não satisfez o meu cliente, eu preciso encontrar esse cara aqui, que é praticamente a figura de Carole. O cara tem um problema de grama alta e ele quer um carrinho de cortar grama. Beleza, mas vamos lá. Se eu dar um tesourão para ele agora, ele pegar o banquinho dele, ele sentar ali e ficar cortando a grama dele, vai resolver o problema dele? Vai. Vai doer as costas dele? Pra caramba. Mas, em compensação, a gente resolve. Então, a primeira interação que eu faço com o meu cliente é dar um tesourão. E aí, na segunda interação, é dar um carrinho de mão. Na terceira, esse daqui que é um pouco mais leve. Na quarta, já põe um motor. Na quinta, já coloca um saco acoplado para ele não precisar mais pegar o rastelinho dele, né? Vai lá com o rastelinho, para poder colher a grama e colocar no saco. Ó. Isso até ainda bem que coloquei 4 pontas no garfo. Mas aí aqui na quinta interação, finalmente ele consegue colocar o saco acoplado. E aí, finalmente, lá ó, no finalzinho, na sexta interação do produto, a gente consegue entregar com o guidão e o banquinho também. Então, essa é a ideia, tá? A gente conseguir buscar isso para entregar para o nosso cliente. E aí a gente está pivotando, a gente está entendendo o mercado, a gente está conseguindo fazer com que nós tenhamos feedback e guie o nosso time em prol de busca de melhorias. Tá? Puxa, Dri, mas isso daqui acaba com as minhas costas de ficar no banquinho. Ah, não tem problema, um carrinho de mão resolve. Né? Parou a dor nas costas de ficar no banquinho, mas puxa, Dri, agora minha mão tá fazendo calo. Ah, não tem problema, vamos pegar esse cara aqui que está mais leve. E assim a gente vai entendendo o mercado e direcionando, fazendo o que a gente precisa de fato para entregar o que precisa entregar, tá? Então, como que a gente pode definir, ó? Entendendo naturalmente as necessidades imediatas para o negócio, ó, destacando aqui.
Entendendo essas necessidades, eu vou pegar, identificar essas histórias que estão relacionadas a isso. Aí eu vou priorizar essas histórias. Então, se eu estou com o meu backlog de produto aqui, com todos os itens aqui que eu consegui enxergar até o momento, e eu entendo as necessidades do negócio, e eu falo, cara, esse daqui tem que ser em primeiro, esse daqui tem que ser depois, aí esse daqui vem depois, aí esse daqui vem depois. Enfim, eu vou fazendo aqui a manobra o suficiente para eu poder destacar e pegar todos esses itens aqui que foram destacados e falar, cara, esse cara aqui vai ser o meu MVP, meu mínimo produto viável. Ou release, como a gente pode chamar também, como é chamado no Scrum. Tá? Até na prova cai muito essa palavra aqui de releases, ou seja, versão. Então, qual é a versão que eu vou entregar? Aí eu vou agrupar, ó, essas minhas histórias nessas versões. E aí eu vou perguntar para essa primeira versão, cara, isso daqui que a gente escolheu, ele tem o valor suficiente para as pessoas de fato utilizar? Demonstra benefícios esperados pelo meu usuário? Ele permite orientar e avaliar aí o trabalho futuro? Se as respostas forem sim, beleza, estamos num bom caminho. Vamos descobrir se realmente é um bom caminho quando a gente pôr no mercado ali, experimentar como que o mercado vai reagir àquilo. E óbvio, vem outro trabalho muito forte, o pós-venda. Ficar muito antenados para poder trazer sempre o melhor para o nosso cliente. Beleza? Aqui o desenho dele, ele tá para cá, ó, que eu já mostrei, né? O MVP, resultados esperados, as métricas, o custo para fazer ele, as principais funcionalidades, porque eu não uso todas, para quem que eu estou fazendo isso e qual é a jornada de cada um deles. Firmeza? Ó, como que é o modelinho, né, que a gente vai preenchendo. E aí vai de time para time, vai de produto para produto, vai de empresa para empresa. O que importa é que a gente consegue, de fato, chegar ali. E aí tem um bônus aqui para vocês, né, nessa parte mais overview, das técnicas de priorização, que não uso praticamente aquela técnica. Uma vez ou outra eu acabo utilizando, mas eu venho muito para essas daqui, que é a de priorização de importância versus valor, que é praticamente essa matriz, o quanto que eu tenho de certeza técnica e o quanto que isso agrega ao valor de negócio. Então, quanto maior o valor para o negócio agrega, são as candidatas fortíssimas de entrar no meu Product Backlog em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e assim sucessivamente, tá? Aí eu vou trabalhando. Só que tem um detalhe desse daqui. Eu só aplico quando eu tenho poucas histórias para poder aplicar. E aí isso é quase impossível acontecer. Então, como que a gente faz? Eu pego um quadro que tem lá 200 itens, aí eu aplico outras técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu não aplico uma técnica sozinha, tá? Eu aplico algumas técnicas em conjunto, para que a gente, de fato, possa garantir que o nosso Product Backlog esteja melhor estimado não, melhor priorizado. Então eu uso Moscou, que eu vou mostrar aqui para vocês, e eu uso Gucci. Depois disso eu uso ou esta técnica ou a técnica de comparação, velha de guerra, que todo mundo já usa naturalmente porque é intuitivo. É você pegar esse daqui é melhor do que este, esse daqui é melhor do que este, esse daqui vai me agregar mais valor, etc. Tá bom? Então, praticamente isso. E aí, eu mostro para vocês a Moscou. A Moscou nada mais é do que vocês colocarem na frente de cada história uma letrinha. Ó, M, S, C e W. Onde, se eu colocar M na frente da história, significa que ela é must have. Significa que ela é imprescindível para o valor de negócio. Já se eu colocar o S, que é o should have, ela é importante, mas ela não é imprescindível. E o C, que é o could have, é bom ter, mas assim, não é tão importante. E o W, que é o won't have for now, ou seja, não será feito por enquanto.
Então, eu vou ter uma tendência de pegar esses caras aqui e pôr para cima. Mas vamos lá comigo. 200 itens. Vamos supor que eu consegui chegar em 100 itens. M. Porque tudo é imprescindível, né, Dri? Claro. O que você quer entregar? Tudo. Então, tudo não dá. Mas o que é imprescindível? Tudo. Então, começa essa velha briga. Então, a gente aplica algumas ferramentas para isso. Então, tá. Então, sabendo que não é imprescindível algumas, vamos pensar que de um backlog de 200 a gente chegou em 100. Eu venho e aplico, deixa eu passar para frente, senão não vai, a GUT, que é a gravidade, urgência e tendência em resolver alguma situação. Onde eu vou montar um ranking, né? Se eu colocar nota 5, significa que tudo é piorado, e aqui não é tão grave assim, que é praticamente isso. Para a gravidade, os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves. Eu tenho que fazer com alguma urgência. Se nada for feito, o agravamento vai ser imediato. Aí, se eu colocar uma nota 4, é muito grave, eu tenho que fazer com alguma urgência, senão piora a curto prazo. Aqui ele é grave, tenho que fazer o mais cedo possível, senão ele piora a médio prazo. E aqui ele é pouco grave, ele pode esperar um pouco, senão ele piora a longo prazo. E aqui eu não, né? Não tem gravidade, não tem pressa. Ele pode piorar ou até desaparecer. Tá? É a tendência das coisas acontecerem. Aí a gente monta uma matriz, que é isso daqui, ó. Pro G, pro U e pro T. E vai escondendo, tá? Eu vou ocultando. Eu faço no Excel e vou ocultando para as pessoas não verem. Aí a gente pega e fala, cara, então vamos lá. Isso aqui é um exemplo de criminalidade, né? Ah, certeza de impunidade. Ah, é grave, 5. E aí começa, toda a coluna. Depois vai para urgência. Se a gente não resolver, isso daí vai ser o quê? Um agravamento imediato, curto prazo, médio prazo, longo? Como que tá? E qual é a tendência disso? De aparecer, de não aparecer, enfim. De piorar, de não piorar. E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Aí multiplica. E todos que cair com 125, fica lá no primeiro lugar. Depois vai caindo, né? O segundo, o terceiro. E aí a gente prioriza de acordo com a matriz GUT, tá? E aí a gente tem uma tendência muito forte de, vamos lá, né? A gente tinha 100 priorizados aqui, a gente vai chegar ali em 30, né? 30 que deu 125 podre, mas ainda assim é grande. E aí eu vou pegando de pedacinho em pedacinho, ou ponho na matriz, ou de fato eu olho para esses caras aqui mais uma vez e a gente examina quem de fato precisaria estar lá no topo do negócio. Firmeza até aqui? Ó, que é da comparação, né? Que eu já falei, eu brinco que esse aqui é o Bubble Sort. Quem é de TI vai saber que é um algoritmo de seleção aí, de ordenação. Então a gente tem mais esse. Beleza, valeu, querido. Então a gente vai para onde? Para o refinamento. Depois que a gente faz tudo isso, a gente refina. Eu gosto muito de usar as 7 dimensões do produto, porque eu preciso entender para quem que estou fazendo, o que eu preciso fazer, e aí eu começo a acrescentar regras de negócio, dados ou informações que eu tenho sobre aquela história, interface, um desenho que eu preciso para poder tirar da minha mente, pôr no papel para a pessoa, porque a pessoa não é obrigada a entender o que está na sua mente. Né? A gente precisa, de alguma forma, conseguir transmitir da melhor forma possível o que nós queremos transmitir. Aliás, a parte da comunicação, né? A comunicação, ela é 100% responsabilidade de quem está emitindo algo, tá? E, obviamente, dentro do mapa da pessoa, dentro da vivência de cada um, vai conseguir fazer analogia, vai conseguir fazer alguma comparação, vai conseguir ou não colocar no mundo dela, ok? E aqui, em qual ambiente que isso vai rodar, quais são os meus critérios de aceite, né, a minha questão de qualidade, para eu poder seguir em frente. E aí a gente vai e aplica, né? Para a funcionalidade de criar um novo canvas, para o ator usuário, vai ser uma interface aí, aqui só está como app, mas tem um desenho. A ação que a gente quer dessa história é incluir, alterar, excluir. Tipo de informação, ele vai ser tipo Canvas. Quando você olhar lá no Google o Canvas, você vai pegar esse exemplo. Que eu tenho de regra? Existir projeto ativo e um único tipo de Canvas por projeto. Onde que ele vai rodar? Na nuvem, na web.
que eu vou aceitar como pronto aqui para mim, como minha qualidade, meu critério de aceite. Quando a usabilidade, ó, não exceder 2 telas. E assim sucessivamente, você vai fazendo para cada história. Por isso que a gente fala, não basta só chegar no planejamento, quer poupar o tempo de vocês, faça o que o Scrum fala. Cara, tem uma etapa de refinamento, refina, ok? Antigamente eles ainda colocavam que a gente não podia levar mais do que 10% do tempo do time. Hoje eles já tiraram essa ideia, mas também não colocaram um time box. Para quê? Para ficar menos prescritivo possível, para a gente poder adaptar na realidade da empresa. Né? Ah, Adri, eu consigo meia hora por semana com o time fazer esse tipo de ação. Cara, faz, você tem um ganho muito grande quando refina. Por quê? Porque você não refina de uma vez o backlog, tá? Ele é muito grande. Ou às vezes tem lá 20 só. Mas você não vai refinar tudo, você vai perder seu tempo. Refina aquilo que vai entrar agora. Depois você refina aquilo que vai entrar depois. Depois. E aí vai, tá? De pouquinho em pouquinho. Por isso que a gente faz ali semanal alguma coisa, ou de 15 em 15 dias, dependendo do produto. E assim vai. Depois que a gente refina o produto, aí começa toda uma etapa já do Scrum, mesmo propriamente dito. Põe a mão na massa de planejar. Estima dentro do refinamento, depois leva para o planejamento, e aí faz todo o ciclo, que eu acredito que vocês estejam bastante habituados. Outra ferramenta também, que às vezes eu uso misturando, tá? Com este daqui, é o 5W2H. Por que eu falo misturando? Porque dependendo do produto que a gente atua, que a gente não atua só na TI, né? Essa 7 hoje, graças a Deus, a gente agradece, né? Que ela é buscada muito pela sua amplitude de negócio, da gente conseguir rodar isso não só em tecnologia da informação, como em varejo, em EAD, em iogurtes, enfim, cases assim muito inusitados, em meteorologia. Cara, é muito, muito louco. Dá para aplicar isso em tudo, cara. Eu não peguei nenhum cliente ainda que não dá para aplicar exatamente isso. Que eu pego, às vezes, é uma variância que eu tenho que misturar um pouco desses 7 dimensões do produto com o cara que é o 5W2H de lá do Lean. Né? Porque o ágil ele já veio, eu falo que é toma de baldada no Lean Manufacturing, que veio lá do setor automobilístico, e esse cara veio de lá. Só não vou ficar falando quem vai fazer, por enquanto, no refinamento, não vou falar quanto custa, porque eu já tenho esse tipo de informação em outras bases. O como eu também não falo, porque eu vou falar o como quando eu estiver montando o meu Kanban lá no planejamento. O quando eu também não falo, porque vai tudo depender das sprints que eu vou rodar. O onde também dá até para usar o que a gente sempre vai ter no planejamento, então eu acabo não utilizando, mas um porquê e um onde eu consigo atuar também. Então, eu faço lá uma linda planilhinha, né, com as histórias dos usuários aqui. Aí, para cada uma delas, eu acrescento a coluna que é necessário. Tá? Então, fica aí mais uma dica de ferramentas para vocês também, tá? Que é aqui, ó, what, o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando, por quem, como e quanto. Aqui a gente já quebra um pouquinho a estrutura do ágil, né? Se a gente já entrar nesse pormenores, a não ser que a gente divida essa parte aqui do como, do quando e põe essas partes aqui que a gente já faz naturalmente quando estivermos planejando, ok? Aqui um exemplo, né? Ó. O que nós vamos fazer? Dar treinamento pessoal? Quem? Departamento de RH? Quando? X data? Onde? Sala de treinamento? Por quê? A capacitação de nova atividade para nova atividade. Como? Através de apostila em caso prático. Custo R$ 900 por funcionário, por 40 horas de treinamento, etc. E aí, eu antes de finalizar e tudo mais, né, aqui, enfim, só vou deixar aqui para vocês poderem pegar meu contato, caso vocês precisem, tenham alguma dúvida, fiquem à vontade de me conectar. Mas antes de encerrar qualquer coisa do gênero, eu gostaria de pegar e trazer para vocês um pouco da prática. Vocês topam? Porque eu ainda tenho tempo, né? Tem sim. Tenho.